Moraes e o governo Lula falaram, olha, quem tem que defender o Alexandre de Moraes é a Advocacia Geral da União. Ele não tem que ter um advogado nesse processo. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele tomou a decisão como uma autoridade do Brasil. Ele é um ministro da Suprema Corte do Brasil. Mesmo se ele fosse um juiz de primeira instância, ele está tomando a decisão como uma autoridade. E ele é uma autoridade, tomou a decisão e, por tratados internacionais, e não é nem tratado bilateral, não, é tratado aí entre vários países da ONU e tudo mais, quando uma autoridade de um país toma uma decisão e é processada em outro país pela decisão que tomou como autoridade, quem defende essa pessoa é o Estado. Até aí ficou bem claro. Se o Alexandre de Moraes, por exemplo, tivesse ido lá nos Estados Unidos e dado um soco em alguém, aí ele foi processado por agressão. Quem tem que constituir seu advogado é o Alexandre de Moraes. Porém, ele não fez isso. Ele tomou uma decisão como o juiz da Suprema Corte do Brasil, como ministro do STF. Aí quem o defende é o Estado brasileiro. Tá óbvio. O Eduardo Bolsonaro, se ele não apresentar essa defesa, o caso vai à revelia. A revelia é quando a pessoa não se defendeu e não teve um defensor público para defendê-la. E aí a pessoa ficou sem defesa e foi à revelia. Tudo o que o outro lado pediu é acatado. Porque afinal, se não tem defesa, tudo é acatado. Agora você vai bater um pênalti sem goleiro. Só que nesse caso não tem nem a chance de errar o gol, porque o Poder Judiciário não é um pênalti. Mas é isso. Aí o Alexandre de Moraes e o Jorge Messias, que é aquele que a Malu Gaspar até agora insiste que o Alexandre de Moraes atuou para barrar o Jorge Messias no STF. O Alexandre de Moraes negou. Aí, tá. Eles chegaram ali a se falar um pouquinho, segundo aí parte da imprensa. Parte da imprensa falou que o Messias não quer falar com o Alexandre de Moraes, mas é impossível ele fazer a defesa do Alexandre sem conversar com ele, ou nem que seja indiretamente, né? Mandar que seus assessores conversem com o Alexandre de Moraes. E aí o Jorge Messias fez a defesa do Alexandre de Moraes. E aí deu ruim para Eduardo Bolsonaro, aí deu ruim para o Donald Trump, aí deu ruim para a narrativa deles. Por quê? Porque a Justiça dos Estados Unidos falou, olha, aceitamos aqui sim, o processo não vai acabar agora, não vou dar ganho pro Trump e para outra rede social como vocês queriam, e o processo não vai à revelia, não vai. E quem vai defender o Alexandre de Moraes vai ser o advogado-geral da União do Brasil, a Advocacia Geral da União do Brasil, sim, porque os tratados internacionais dizem isso, então temos que cumprir os tratados internacionais. Aí fala, o Eduardo Bolsonaro está acostumado a ser ditador, que é o que o pai dele tentou ser no Brasil e fracassou. Então ele está acostumado que, olha, eu vou mandar no Poder Judiciário e o juiz vai fazer o que eu mando, senão, olhe lá. Só que não funciona assim. Até lá a Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem maioria trumpista, impõe derrotas ao Trump várias vezes. Então não funciona da maneira que eles querem, porque não é, pelo menos ainda, uma ditadura. E aí o Poder Judiciário falou, não, olha, existe lei. Então não é só a vontade do Trump e do Eduardo Bolsonaro, não, tem uma coisa chamada lei. O fato é, aí eu vou te explicar uma coisa, quando uma rede social, isso já aconteceu com o Twitter várias vezes, antes e depois do Elon Musk, quando uma rede social não quer deletar um post, porque diz, não, eu não acho que esse post tem nada errado, o que é estranho, né, porque você vê que as redes sociais muitas vezes deletam a conta de pessoas de esquerda sem motivo algum. Ou restringem as contas de pessoas de esquerda sem motivo algum. Quantas vezes eu já vim aqui no YouTube falar, olha, a gente tá com shadow ban, o YouTube não mostra o vídeo nem para quem é inscrito no canal e vê todos os vídeos, o YouTube não mostra mais os vídeos na página inicial. Tem gente que tenta buscar e não acha. Hoje parece que está normalizado, não 100%, mas 80%, 90%. Mas às vezes eles colocam ali uma punição sem motivo algum. Aí quando os caras cometem crime, a rede social vai lá e toma as dores. Sempre para um lado, que é o lado da extrema-direita. Sempre. Tanto o YouTube, como o Facebook, Instagram, que são da Meta, como o Twitter e até no Brasil o TikTok. Aí o que acontece? A rede social, quando não quer tomar as dores, faz assim. O Twitter faz muito isso. Bane esse post só para quem está no Brasil. Quem está no Brasil não consegue ver essa conta, não consegue ver esse post. Quem está em outro país consegue. O Alan dos Santos ficou vários anos, depois do Alexandre de Moraes liberou, com as contas dele todas bloqueadas para quem está no Brasil. Quem está no Brasil não podia ver o que posta o Alan dos Santos. Eu, estando fora do Brasil, quando eu não estou no Brasil, posso ver o que está o Alan dos Santos. Quem está no Brasil, não. Você vai lá e aparece, essa conta está restrita, está bloqueada por ordem judicial.
É isso, a coisa mais simples do mundo. Olha, eu, como programador, te digo, é a coisa mais simples do mundo você restringir um post ou uma conta inteira para quem está em determinado país ou em determinados países.